Saúde a todos, com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, estou aqui para lembrar a todos que amanhã é o dia 28 de janeiro, o dia ao qual Deus revelou que sairá o decreto dominical. E para isso estou aqui para lembrar os irmãos, né, para que nós nos preparem, né, porque amanhã sairá o decreto dominical. É como a Bíblia diz, tudo que acontece o Senhor revela para o seu povo, né? Então, ele nos revelou a data para que nós ficamos percebidos, para não sermos pegos de surpresa. Irmãos, também quero dizer que o decreto dominical, ele sairá de uma forma estratégica, né? Por mais que vai ser um decreto visível para todos verem, mas sempre o inimigo quer enganar o povo de Deus, né? Então, ele sairá pela falsa liberdade religiosa. Ou seja, dizendo que vai dar mais liberdade ainda. Dizendo que eles vão colocar o decreto porque é o dia de repouso dos cristãos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai dar liberdade também para as outras religiões. Mas nós já sabemos que a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Como já começou em 2020. 2020 saiu o decreto, né? Para que promovesse essa falsa liberdade religiosa, o qual Deus revelou que ali já era o decreto dominical, né? Então, ali começou o período da educação sobre o domingo. Hoje, as igrejas adventistas e o mundo já estão educadas acerca da lei dominical, né? Acerca de guardar o domingo, né? Acerca de o que fazer quando sai esse decreto dominical, né? Então, agora, essa mesma falsa liberdade religiosa vai estar de volta para colocar o domingo em prática, né? Para fazer as pessoas guardar o domingo. Então, é muito importante nós ficar apercebidos. Nós sabemos que todo o povo adventista crê que o decreto dominical virá pelo clima. Mas isso é uma prova que eles estão errados. O decreto dominical não virá pelo clima. Ele virá pela falsa liberdade religiosa. Então, irmãos, só aqueles que estiverem unidos com esse ministério vai ver o decreto dominical. Porque o Senhor Deus revelou para mim no início, quando saiu o decreto da falsa liberdade religiosa, eu orei para ele e perguntei, Senhor, esse realmente é o decreto dominical? Ele disse, olha, já é o decreto dominical. Mas se você não crê que esse já é o decreto dominical, você não vai crer quando ele sair na frente. Ou seja, ali Deus revelou que viria um decreto na frente, mas era o mesminho, né? Era o mesminho, era a continuação daquele que tinha saído em 2020. Então, irmãos, chegou o tempo, né, para esse decreto sair visivelmente, né, sobre o domingo. Mas, contudo, muitos não vão ainda aceitar, porque estão esperando um decreto diferente, estão esperando um decreto pelo clima, e estão esperando também um decreto, né, que vem contra o povo guardar o sábado. E, na verdade, não será assim. O decreto começa proibindo somente as pessoas trabalharem no domingo. Então, irmãos, era isso que eu queria deixar, esse aviso para vocês, né, para vocês ficar sabendo, ficar entendendo que o decreto dominical virá pela falsa liberdade religiosa. E para vocês verem como essa falsa liberdade religiosa é tão satânica, é tão dissimulada, que a igreja adventista, ela promove duas falsas liberdades religiosas. Ela promove a falsa liberdade religiosa pela direita e pela esquerda. Pela esquerda está o pastor Ganoni Diop, na ONU, né? Promovendo e defendendo a falsa liberdade religiosa da esquerda. Pela direita está o pastor Bill Knott, na Casa Branca, protegendo e defendendo a falsa liberdade religiosa da direita. Então, para que servem essas duas falsas liberdades religiosas? A esquerda serve para apostatar a igreja, para unir a igreja com o espiritismo, para trazer a perseguição para o povo de Deus, para obrigar o povo de Deus a guardar o domingo. Arcebispo católico em púlpito adventista. Um arcebispo católico pregou em uma igreja adventista, que ele chamou de casa comum, e declarou que o amor de Deus nos une a todos em uma irmandade. Em 21 de janeiro de 2025, a Arquidiocese Católica Romana de Palermo, Itália, publicou imagens de um encontro ecumênico dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. O título do evento foi chamado de A Fé no Senhor Jesus, Cristo nos une. A direita serve para colocar o decreto dominical. Estamos chegando na última etapa, no último bloco do nosso Congresso Internacional de Liberdade Religiosa,
Freedom 25. Nessa manhã, nós teremos o último tema deste congresso. E eu friso que é o último tema deste congresso, porque aqui termina a parte do evento, mas inicia nesta manhã a prática da Agenda 25. Fique conosco, faça parte da agenda25.com, tome parte ativa nisso, torne-se um embaixador da liberdade religiosa. Para esse momento, eu quero apresentar aqui o pastor Bill Nott. Ele é diretor associado do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua função, pastor Bill é responsável pela interface da igreja com o Congresso dos Estados Unidos, com a Casa Branca e com o corpo diplomático internacional, construindo redes de relacionamento da igreja com legisladores, organizações não governamentais e embaixadas, promovendo e protegendo a liberdade religiosa para todos. Seja bem-vindo, pastor Bill Nott. Uma salva de palmas, por favor, que Deus o use de maneira especial. Thank you for the opportunity to share this experience with you. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esta experiência com vocês. Então, essas duas falsas liberdades religiosas, elas fingem que elas não estão unidas. Uma é contra a outra. Porque a esquerda é a favor da igreja unida com o espiritismo. A direita quer uma separação da igreja com o espiritismo. Mas, na verdade, irmãos, tudo é a mesma coisa. Ali é só uma farsa para você ficar confuso. Tanto a direita como a esquerda estão na mesma balança. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma uma da outra, né? Então, para você ver como isso é uma farsa, essa falsa liberdade religiosa, que a Igreja Adventista, ela promove duas falsas liberdades religiosas. A esquerda está na Igreja Adventista, né? A direita está no poder civil, está na Casa Branca. A direita sempre fica do lado das autoridades do poder civil, né? Para colocar o decreto dominical. Já a esquerda obriga as pessoas a obedecer à lei do governo, né? Então, são coisas que a gente vê que ali é uma farsa. Tudo é do jesuíta. Na verdade, a falsa liberdade religiosa é da Igreja Católica, mas ela deu esse encargo para a Igreja Adventista, promover para a Igreja Adventista dirigir, né? E a Igreja Adventista está na frente promovendo essa falsa liberdade religiosa, tanto pela direita como pela esquerda, né? Tudo é a mesma coisa. Não existe falsa liberdade religiosa melhor do que a outra. Tudo é a mesma coisa. A direita coloca a lei dominical. A esquerda persegue o povo de Deus. A esquerda une a igreja com o espiritismo. E a direita também une a igreja com o Estado e coloca o decreto dominical, né? Tudo são a mesma coisa, irmãos. Terminando no mesmo, né? No mesmo nível, né? Então é isso, irmãos. Isso eu falei aqui para vocês entenderem que essa liberdade religiosa é falsa. Ela é uma coisa da Igreja Católica que ela inventou para poder fazer a mente de todo mundo, né? Para entrar nessa grande apostasia, né? E nisso vai dar no quê? No decreto dominical, né? Vai consumar com o decreto dominical, que sairá agora, no dia 28 de janeiro, como Deus o revelou, né? Mas você só vai crer nessa questão, você só vai entender essa questão se você se unir com esse ministério. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Muitos vão guardar o domingo, porque estão sendo ensinados pela Igreja Adventista, na Igreja Adventista ensinado que quando sair o decreto dominical, é para as pessoas guardar o domingo, né? Então, se você for guiado pela Igreja Adventista, você vai guardar o domingo, né? Então, para você escapar de receber o sinal da besta na mão direita, saia dos templos adventistas e una-se com esse ministério que Deus escolheu. Quando Deus escolhe um ministério, quando Deus escolhe um profeta, quando Deus escolhe um ministério para guiar o povo, a pessoa que rejeita aquele ministério, ele será enganado, né? Então, essa é a nossa advertência, né, que a gente trouxe hoje para vocês aqui. Que Deus possa nos abençoar, nós somos maternamente. Amém. Então, irmãos e irmãs, vocês viram o vídeo da serva do Senhor, Deuslene Souza. O decreto dominical
sairá amanhã, dia 28 de janeiro de 2025, o que devemos fazer para os irmãos e irmãs ainda que não faz parte deste ministério? O primeiro passo é se unir com este ministério. Aí, quando os irmãos estiverem unidos com este ministério, então serão instruídos para dar os passos seguintes, o que deve fazer. Toda a instrução o Senhor Deus revelará para unicamente este ministério. Mas se os irmãos e irmãs que não são unidos com esse ministério permanecer dentro dos templos adventistas e permanecer nos grupos dissidentes e não se unir com este ministério, os irmãos e irmãs serão enganados, porque só estarão livres do engano somente este ministério. Então, o primeiro passo é se unir com esse ministério, fazer parte desse ministério, reconhecer que Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, constituída por Elias Joanã e por Deusilene Souza, e crer em tudo que este ministério fala. Então, assim, aqueles que fizerem isso, então estarão livres dos enganos do decreto dominical, porque não será o engano simples do decreto dominical. Dentro da igreja, você vai ser levados a abastecer de trabalhar no domingo, guardar o domingo. Eles já mudaram muitos textos de L.G. White, dizendo que foi L.G. White que escreveu. Eles vão mandar você abastecer de trabalhar no domingo, você guardar o domingo em obediência ao Estado, em obediência ao decreto dominical. E você, assim fazendo, já está com o selo da besta na mão direita. E unicamente este ministério não vai obedecer o decreto dominical. Os 3 hebreus não se curvaram quando foi dada a ordem para se curvar, para se ajoelhar perante a estátua de Nabucodonosor. Mas se você ficar dentro dos templos, ficar em movimento de dissidentes, então, com a saída do decreto dominical, agora no dia 28 de janeiro de 2025, então será dada a ordem no decreto, guardem o domingo. Então, as pessoas dentro dos templos adventistas, dentro dos movimentos dissidentes, vão abastecer de trabalhar no domingo, vão tirar esse dia de domingo para que seja um dia consagrado ao Senhor para o evangelismo, um dia consagrado ao Senhor, como está no decreto dominical. Irmãos e irmãs, o engano não será fácil e você está convidado a fazer parte da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que você não caia no engano do decreto dominical, que é pela falsa liberdade religiosa, o decreto dominical. Então, o decreto dominical é como já estamos falando neste vídeo. Então, preparemos nós. Amanhã sairá o decreto dominical, dia 28 de janeiro de 2025. Que Deus te abençoe e te guarda e se une com o quarto anjo para receber todas as bênçãos de Deus. Amém e amém.
Open fire!